Sejam bem-vindos. É bom poder reencontrá-los neste sábado à noite. E me pediram para fazer uma lembrança. Amanhã, às 15 para as 5, é isso? 4h45 da manhã, Pastor Vinícius e eu estaremos no culto da mata. Eu falei Pastor Vinícius porque eu falei que eu não sei chegar no lugar do culto da mata, ele vai me trazer amanhã. Às 15 para as 5 da manhã. E eu sei que algumas pessoas amanhã virão. Nós vamos ter então um encontro no culto da mata. Para que lado que é o culto da mata? Na mata. Então, literalmente na mata. Amanhã, 15 para as 5 da manhã, nós temos um encontro na mata. Eu quero dar uma saudação especial aos internautas. Segundo o Alessandro, o pastor Vinícius, o pastor Itaniel, ontem a igreja bateu o recorde de internautas. Eram mais de 230 computadores assistindo a programação ontem à noite aqui. Foi o recorde da igreja aqui do NASP e hoje nós estamos também com vários computadores ligados. Deixa eu lhe dizer uma coisa a você, internauta. Talvez você esteja aí sentado, olhando para o computador, pensando assim, com tanta coisa para eu fazer e eu estou aqui em casa olhando para esse computador. Você não está aqui à toa. Você não parou nesse site por parar. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma mensagem para você. Não importa onde você esteja. Talvez sozinho num país onde não é sua cultura, não é sua língua e você se sente isolado. Deus vai falar com você hoje à noite. Eu tenho certeza disso. Vamos voltar ao nosso estudo, porque está ficando empolgante falar sobre 2012. Nem tudo é ciência quando se fala em 2012. Nem tudo é comprovado através de fórmulas ou estudos. Há também muito espaço para especulação. Existem outras, não posso dizer evidências, talvez, que apontam para o ano de 2012. Por exemplo, no dia 17 de setembro de 1975, esse indivíduo chamado Daniel Brinkley, ele estava na frente da sua casa e foi atingido por um raio. Na hora do temporal, o raio atingiu a fiação elétrica e ele mexia nos fios e ele recebeu uma descarga de milhares de volts. Foi levado para o hospital e lá no hospital ele foi diagnosticado como óbito, morto. Ele foi levado para o IML. No IML não, para o necrotério, melhor dizendo. 28 minutos depois, ele levantou do necrotério. Ele saiu andando, respirando, tudo estava normal. A essa sua experiência deu-se o nome de EPM, experiência próxima da morte. Mas o mais interessante desta história de morte e 28 minutos depois ele acordar, é que Brinkley disse que nesses 28 minutos que ele esteve morto, ele desceu em um túnel, em direção a uma luz brilhante. Enquanto todos choravam a morte dele, ele estava descendo num túnel brilhante, diz na sua história. Ele foi conduzido até um ser prateado. E esse ser prateado o levou a outras 13 pessoas. E esses 13 seres que ele viu lá na sua experiência de morte, segundo ele, lhe apresentaram 300 eventos que aconteceriam no futuro. Eventos que ainda não tinham acontecido, que ainda aconteceriam. E quando ele voltou à vida, ele lembrava-se dos 300 eventos e escreveu os eventos. Por exemplo, alguns eventos que ele escreveu, segundo diz a história dessa sua experiência de morte, foi o acidente de Chernobyl, o desmoronar da União Soviética, Guerra do Golfo e as mudanças climáticas. Mas, neste livro que ele publicou, contando sua experiência, ele também falou de
2012? E ele diz que em 2012 haverá o retorno de um sistema de energia que existiu há muito tempo na Terra e que culminaria com a mudança dos polos magnéticos da Terra. Vejam, falar de 2012 não é algo muito novo. Porque há 35 anos atrás, quase, um indivíduo já começou a falar, e segundo ele, de uma experiência pós-morte. Seres que ele viu do lado de lá da vida. Na carona dele, outros também. No mesmo ano de 75, um indivíduo chamado José Arguelles publicou um livro chamado A Visão Transformadora. E ele diz que 2012, fim do calendário maia, aponta para o fim do mundo. Em 1987, Terence McKenna publicou um outro livro chamado O Fator Maia. E também disse ele que 2012 era o fim do mundo. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que essas experiências de morte têm a nos dizer sobre o fim do mundo? Como é possível viver e morrer novamente? O que acontece com uma pessoa depois que ela morre? Para onde vai? Onde ela está? Os seres humanos não têm uma resposta. Porque nenhum ser humano sabe, de fato. E, não, pastor, mas esse homem morreu lá e viu os seres 13, o brilhante, o prateado. Será que os seres humanos podem nos dar a resposta? Será que os livros podem nos dizer o que acontece quando uma pessoa morre? A Bíblia pode dizer o que acontece quando uma pessoa morre? É interessante como nós ficamos sempre pensando como será no futuro. Quando a gente está estudando, a gente sempre pensa como é que vai ser na próxima série. Eu pensava assim, eu estava na terceira e ficava pensando, como é que será que é a quarta série? Quando eu estava na quarta, como é que vai ser a quinta série? E como é que vai ser a sexta? E como é que vai ser o ensino médio? Que na época era colegial. Era o ginásio e o colegial. Agora é fundamental e médio. Mas como é que vai ser no último ano do ensino médio? Como é que vai ser na faculdade? Nós temos um anseio de saber como é que serão as coisas. Como é que vai ser no trabalho? Como é que vai ser a minha vida depois que eu casar? A vida de casado. Como é que será? Os mais velhos, eles têm muitas respostas para dar. Eles já viveram muitas coisas e podem nos dizer algumas coisas que aqueles que viveram menos ainda não sabem. Por exemplo, como é que será quando o bebê aparecer em casa? Eu olhei para o pastor Gideão aqui porque ele está vivendo essa fase, né? Preparatória da chegada. Como é que vai ser? Como é que é? Como é que será a minha vida? Bom, os mais velhos têm muitas respostas, mas uma resposta é difícil. A resposta sobre a morte. O que acontece de fato com a morte? Eu estava, há algum tempo atrás, na porta de uma faculdade esperando um amigo, na zona leste de São Paulo. E estava eu lá parado, olhando para um lado, para o outro, esperando ele sair. Quando eu ouvi uma voz de uma mulher que dizia assim: Rafael, quanto tempo? Eu estranhei assim, olhei, era uma garota que vinha assim: tudo bem, Rafael? E eu a princípio não lembrei. E ela percebeu que eu não lembrei. Ela falou assim: sou eu, a Priscila. Eu falei: oi, Priscila. Aí eu lembrei. Quando ela falou o nome, a voz e a fisionomia, lembrei. Era uma vizinha minha de infância. Nossas famílias moravam ao lado uma da outra. E nós brincávamos juntos, na frente de casa. E crescemos até o finalzinho, talvez, da infância juntos, quando a família dela mudou, depois a minha família mudou. E nós não nos vimos mais. E começamos a conversar. E ela
estava estudando naquela faculdade, fazendo odontologia, e eu falei que estava esperando um amigo, e a conversa foi fluindo, e ela perguntou, e você faz o que da vida? Eu falei, eu sou pastor da igreja adventista. Ela, pastor? Mas que mudança na sua vida, de rumo? Eu falei, mudou, escolhas que... Todo mundo se assusta, gente que conheceu você lá atrás e te vê pastor, não é? O pessoal olha assim, mas pastor, né, Reginaldo? Reginaldo me viu bem pequeno. Você se assusta também ou não? Não, não tá bom. Mas outros se assustam. E ela, você é pastor? Sou pastor e não sei o quê. Aí ela puxou a conversa para o lado espiritual. E ela falou assim, você foi no funeral do Fabiano? Foi no enterro do Fabiano? Deixa eu explicar para você por que ela fez essa pergunta. Há umas 3 semanas atrás, daquele nosso encontro, um outro garoto que cresceu com a gente, chamado Fabiano, ele sofreu um acidente de moto e perdeu a vida. Mas não foi um acidente de moto na rua. O Fabiano fazia esse negócio de motocross, esses circuitos de moto, e ele deu uma volta de moto lá e estava sem capacete e foi fazer um salto, a moto escorregou, na queda ele caiu, bateu e fraturou o pescoço e morreu na hora lá. Foi um acidente trágico. E eu falei para ela assim, não, Priscila, eu não fui porque quando soube o enterro já tinha acontecido. E você foi? Ela falou assim, não, eu não fui, mas eu falei com o Fabiano ontem. Aí me pegou. Aí eu falei assim, falou, Ela falou assim, falei. E eu falei, como você falou? Eu falei assim, não, é o seguinte, eu vou lhe contar. Olha que impressionante. Ela disse assim, eu estou indo num lugar, uma corrente que a gente faz, orações, e volta e meia, o líder nosso lá, ele incorpora algumas pessoas. E ontem à noite, o Fabiano incorporou-se no líder, o nosso líder. Eu falei com o Fabiano, e o Fabiano falou assim, Priscila, eu quero que você faça um favor para mim. E ela falou, qual? Eu quero que você mande uma carta para minha mãe. E eu vou escrever a carta. E ele incorporado no indivíduo lá. Pegou um papel e escreveu a carta. Assinou a carta, dobrou e falou assim, leva para minha mãe. A Priscila pegou a carta, saiu da reunião e foi para a casa da Vera, mãe do Fabiano. Quando tocou a campainha, nas suas palavras, a Vera, quando viu, ficou emocionada. Começou a chorar, porque a Priscila era a lembrança do filho dela, um amiguinho de infância. Ela entrou, e naquilo que ela me contou, ela falou assim, Vera, eu não sei se você acredita ou não, mas eu acabei de falar com o Fabiano, ele mandou uma carta para você. E a Vera, a princípio, ficou um pouco assustada, e ela falou assim, Vera, você quer a carta? Eu quero. E ela entregou a carta. A Vera, quando abriu a carta, desmanchou-se em lágrimas. Ela leu a carta e falou a Priscila, eu preciso te mostrar uma coisa, Priscila. E ela levou a Priscila no quarto do Fabiano, que estava lá basicamente do mesmo jeito que ele havia deixado. A mãe ainda não tinha tido coragem de mexer nas coisas do filho. Ela pegou o caderno da faculdade do Fabiano, abriu numa página qualquer e falou assim, Priscila, compara, veja se a letra não é a mesma. E a Priscila botou o papel do lado do caderno e, segundo as palavras dela, era exatamente a mesma letra. Na última página do caderno, Fabiano, acho que em alguma aula, ficou treinando a assinatura. Alguns têm mania de fazer isso, né? Fica fazendo a assinatura várias vezes no papel. E ele tinha na última página do caderno várias assinaturas dele. E a assinatura da carta era exatamente a mesma assinatura do Fabiano. Para ela, era uma prova incontestável. Ela havia conversado com o Fabiano. O Fabiano havia mandado uma carta. Eu perguntei, o que ele falava na carta? Ele falava para a mãe não chorar, que ele estava num bom lugar. Que ele estava acompanhado da avó, do avô, de um tio que já havia falecido. E que a mãe não precisava se desesperar, porque em pouco tempo eles se encontrariam de novo. Né?
essa parte era melhor não ter escrito, né? Agora vejam só. O que de fato acontece quando uma pessoa morre? A quem nós vamos perguntar? Nós vamos perguntar para as cartas? Vamos perguntar para as conchas? Vamos perguntar para as mãos? Vamos perguntar para os próprios mortos? Ô morto, como é que é aí? Onde você está? E os mortos ficam mandando mensagem lá do mundo deles para o nosso mundo aqui. Os mortos que interagem com a vida humana. Dia 2 de abril de 2010. Dia no qual Chico Xavier faria 100 anos. Foi lançado um filme biografia. Um filme que conta a história da sua vida. E segundo os atores que trabalharam, Rosi Campos e Nelson Xavier, eles tiveram várias vezes encontros com o espírito de Chico Xavier. Que, de uma forma ou de outra, atuou espiritualmente na composição dos personagens. A atriz Rosi Campos diz que, no meio da gravação, ela olhou numa porta que estava entreaberta e viu uma grande luz. E ela se aproximou um pouco da luz e viu que era o espírito de Chico Xavier. Os mortos podem falar com os vivos? Podem os mortos se comunicar com nós que estamos do lado de cá? Esses são os atores que fizeram o papel de Chico Xavier, a criança, o adulto e o mais idoso. Nelson Xavier é o mais velho, que foi quem sentiu-se várias vezes tomado por um espírito, uma força maior, que o conduziu na composição do seu personagem. A equipe de comunicação aqui do NASP saiu pelo campus na quinta-feira e perguntou para algumas pessoas: o que elas acham? Podem os vivos falarem com os mortos? Vejam algumas respostas. Acredito que não, porque quando Deus criou o homem, fez do pó da terra, e quando o homem morre, esse fôlego de vida volta para Deus. Por isso eu acredito que não. Não, não pode falar com os vivos, porque os vivos nada sabem. Depois que morreram, estão mortos, né? Então você tem alguns casos na Bíblia de pessoas que morreram e estão vivas no céu. E então elas podem falar porque já foram ressuscitadas, mas aquelas que estão mortas, estão no pó da terra, não tem como conversar com ninguém aqui. Na minha opinião, eles não conversam não, porque eu acredito na Bíblia. Na Bíblia fala que os mortos não sabem de nada. Bom, eu acho que não, porque acho que quando a pessoa morre, acaba, né? E na Bíblia fala que o fôlego volta para Deus, tal, o que é da terra vai para a terra e o que é de Deus vai para Deus. Então o fôlego volta para Deus, que foi ele que deu a vida, né? Então acho que não tem como os mortos se comunicarem com os vivos. Eu acredito que não, porque uma pessoa morta, ela morreu, acho que só vai se ressuscitar quando Jesus voltar. Então não acredito vida após a morte, que você tem contato, não acredito. Não, porque já morreram, né? Já partiram para outra, para outra atmosfera, outra fase, mas não podem falar com os vivos, os mortos. Eu acho que não falam com os vivos, porque quando alguém morre, ele não vai sair a alma do cara para conversar com as pessoas. Não, porque quem morreu já era, acabou, morreu. Os mortos não podem falar com os vivos, porque segundo a Bíblia, quando a pessoa quando morre, o espírito vai para Deus e o corpo vai para a terra, então é impossível. E eu creio que essa teoria é totalmente satânica. Acho que é isso. Nós temos as nossas opiniões, as nossas respostas, aquilo que achamos ou entendemos ser. Abra sua Bíblia. Vamos ao livro do Apocalipse, capítulo 1 e o verso 18. João tem uma visão e ele vê Jesus em pé no meio de 7 candeeiros. Nas suas mãos, Jesus tinha 7 estrelas. João, ele cai atordoado com a visão que tem. E este ser
que aparece no meio dos 7 candeeiros se apresenta. E ele diz assim no verso, finalzinho do 17: não temas, eu sou o primeiro e último. Verso 18: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vejam só, somente Ele, só Jesus, pode nos dizer de fato onde os mortos estão. Porque Ele diz: eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo, eu ressuscitei. E a vida que Jesus recuperou ao ressuscitar é uma vida que não tem fim. Porque Ele se apresenta como aquele que está vivo pelo século dos séculos. Ele tem uma vida ilimitada. Portanto, Jesus é a maior autoridade, é a única autoridade em dizer onde estão os mortos. Ele pode dizer, porque Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele já esteve morto, mas não está mais. Ele é aquele que pode afirmar com toda certeza o que acontece quando uma pessoa morre. Mas, para entendermos a morte, antes disso, é preciso entender a vida. Só é possível olhar para a morte quando você olha para a vida. Porque a morte só alcança aqueles que têm vida. Quem não tem vida já está morto. Portanto, compreender a vida é também compreender a morte. Vamos ao começo de tudo. Vamos ao início. Gênesis capítulo 2 e o verso 7. Gênesis capítulo 2 e o verso 7. Diz a Bíblia: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser... Eu tenho uma alma? Eu tenho alma? Você tem uma alma? Não. Olha só. Há uma ideia que diz o seguinte: o ser humano, ele é formado duas partes: corpo e alma. O corpo morre, mas a alma não morre. A alma é eterna, a alma é a sua essência. Há alguns anos atrás, um filme deixou isso bem marcado. O nome desse filme era Ghost. O indivíduo era assassinado, mas ele via o seu próprio assassinato. Porque ele morria, e ao mesmo tempo que ele morria, ele já desencarnou e já viu toda a cena que aconteceu. E como morto, ele ficava agora perambulando por aí. Porque por trás desta alma penada que fica perambulando por aí, está a ideia de que eu tenho uma alma. O meu corpo vai morrer. O meu corpo você pode até matar, mas a minha alma ninguém mata. E aí então há essa ideia de desencarnação. Algum tempo atrás eu estava andando no viaduto do chá com um amigo, daqueles amigos que pega qualquer coisinha errada para fazer bagunça com você, sabe? E é geralmente com esse amigo, quando eu estou perto, que acontece as coisas para ele ficar bagunçando comigo. Nós estávamos andando em cima do viaduto do chá, andando, e uma mulher que apareceu não sei de onde, surgiu e falou assim para mim: eu tenho uma mensagem para lhe dar. Aí eu falei: justo comigo, né? Centenas de pessoas nesse viaduto do chá, ela vai em cima de mim. E esse meu amigo falou assim: qual que é a mensagem? Eu falei: não, é mensagem para mim, eu não quero saber, vamos embora. E ele queria saber a mensagem: vamos embora. E a mulher falou assim: olha, eu tenho uma mensagem para você, uma mensagem que vem dos espíritos para você. Eu falei: meu Deus do céu, que conversa é essa? E esse meu amigo queria saber a história. Você sabe por que ele queria saber, né?
Ele tinha interesse em saber para depois ficar bagunçando comigo com as mensagens dos espíritos para mim. Aí eu falei assim, não, mas eu não quero saber, eu não acredito nesse negócio aí e tal. E esse meu amigo também não acredita, mas ele queria ouvir. Porque ele via que vinha alguma piada em cima disso, né? Aí ela falou assim, olha, eu preciso te dar essa mensagem. Eu falei, tá bom, então tá a mensagem. Aí ela falou assim, olha, você é um espírito que precisa evoluir. Eu falei, obrigado. Ela falou assim, você, na outra vida. Olha o que ela me disse. Depois disso eu falei, que conversa? Ela falou assim, você, numa outra vida, foi uma prostituta na Espanha. Olha só. Prostituta na Espanha? E eu falei assim, senhora, eu não acredito nisso aí. É um espírito em evolução, mas há uma ideia de reencarnação. E você vai reencarnando, até a sua alma atingir um nível tal que você não precise mais evoluir. E ela se dizia mensageira dos espíritos para mim. Eu tinha que evoluir meu espírito. Segundo, acho que na cabeça dela, eu não estava cuidando bem do meu espírito e na minha próxima reencarnação, eu acho que eu ia voltar para trás, ia piorar de novo. Porque tem essa ideia que você não aprende, você vai regredindo na sua encarnação, ou você vai progredindo, aí você pode chegar no nível de Jesus, Buda e outros que não precisam mais reencarnar, porque já atingiram o auge da evolução do espírito. Não é nada disso. A Bíblia é clara. Você não tem uma alma. Não existe essa história de alma que sai e que vai reencarnar e que é prostituta na Espanha, ou que se seja. E que vai voltando em reencarnações de outras vidas. Olha a fórmula da vida. Deus deixa bem claro. Ele pegou o pó da terra e é exatamente o que você é, pó da terra. Faz uma análise dos elementos químicos que compõem você, você é pó da terra. Bom, 67% de você é água. Aí tem ferro. Tem... O ferro diz que dá para fazer uns preguinhos que tem de ferro no seu corpo. Tem fósforo. Tem cálcio, magnésio. É pó da terra. Em outras palavras, você é pó da terra. E o que Deus fez com esse pó da terra foi soprar, foi dar o fôlego de vida. E quando Deus deu o fôlego de vida, aquele pó da terra passou a ser uma alma vivente. Portanto, alma é a junção do seu corpo com o fôlego de vida que Deus deu. Agora, se não tem mais fôlego de vida, ou se não tem mais pó da terra, isso significa que a alma morreu. Lá em Ezequiel capítulo 18, verso 4, a Bíblia diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. A alma morre, porque alma não é nada eterno, não é nada que vai voltando, reencarnando. Alma sou eu, alma é você, é o seu corpo, mais o fôlego de vida que Deus deu, que lhe resulta em ser uma alma vivente. Só que nós nos assustamos com o nome alma. Hoje eu estava lá na igreja e tinha 30 almas. O pessoal que ouve fala assim: que é isso? Misericórdia. Porque acha que é uma coisa assim sobrenatural. Mas não é. Alma são pessoas. Nós, todos aqui somos almas. E alma que peca é uma alma que morre. Diz Gênesis 2,17. No mandato de Deus, virando uma página. Quando Deus disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O ser humano não ia morrer, mas se ele pecasse, ele iria morrer. A serpente apareceu, lá em Gênesis capítulo 3, verso 4, e disse à mulher, o que ela falou? É certo que não morrerás. O que ela falou, a serpente, naquele dia, ela continua falando até hoje. Deus disse,
se pecar, morrerá. E a serpente diz: não, não vai morrer. É uma viagem apenas. Você vai sair deste mundo e vai para um outro. Você vai sair desta vida e vai para um paraíso. Agora, se você for ruim, vai para o inferno. E se for mais ou menos, vai para o purgatório e acerta as contas lá. Você não vai morrer. Você pode dizer: pastor, mas eu sempre acreditei que a minha mãe que morreu, ou meu pai que morreu, estava lá, olhando por mim. Quem disse que a pessoa não morre, não foi Deus. Quem disse foi a serpente, o diabo. E ele continua dizendo hoje a mesma coisa: não, não vai morrer. É certo que não vai morrer. Ficar tranquilo. Fique calmo. Há uma outra vida te esperando do lado de lá. E gente fica se comunicando com você de lá, diz a serpente. Mas Deus disse: certamente morrerás. Verso 19 do capítulo 3. Disse Deus: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó vai voltar. É exatamente o que disse Salomão, lá em Eclesiastes, no capítulo 12, o verso 7. E o pó volte à terra, como era, e o sopro volte a Deus, que o deu. Deus soprou, e Deus inspira. Deus deu a vida, e Ele agora inspira aquele fôlego que Ele deu. Diz o Salmo 115, verso 17: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Se morto não louva o Senhor, como é que eu posso dizer que ele está vivo? Porque o morto não está morto. Vejam só, é uma ilustraçãozinha simples, mas que nos ajuda a entender o que é a vida, o fenômeno da vida. Digamos que a lâmpada é o pó da terra, e a energia é o fôlego de Deus. Quando você une o corpo, lâmpada, com o fôlego, a energia, a lâmpada que está apagada fica acesa. Ela se acende. E podemos dizer que essa lâmpada acesa é uma alma vivente. Quando a pessoa morre, o que acontece é, Deus inspira o fôlego de vida. O sopro agora volta para Deus. É como quando você corta a energia que acende uma lâmpada. E a lâmpada que estava acesa, fica apagada. O corpo que estava vivo, agora está morto. Esse é o mecanismo da vida. Esse é o mecanismo de que a Bíblia nos fala, porque Jesus foi aquele que esteve morto e reviveu, e é Ele que pode dizer o que exatamente acontece. Agora, para não ficar dúvidas, vamos a Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9. E vamos ler os versos 5 e 6. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Diz assim a Bíblia: porque os vivos sabem que hão de morrer. Todo mundo sabe. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O morto sabe qual é o número da Mega Sena que vai sortear? O morto sabe quem vai ser o próximo campeão paulista? Quem vai ganhar a eleição?
Não sabe nada. Morto não sabe nem o presente, nem o passado, nem o futuro. Não sabe nada. Os mortos não sabem nada, diz o texto bíblico. Nem tampouco terão eles recompensa. Olha o que diz o texto bíblico. E aqui é uma coisa triste. Porque sua memória... O que é esse jaz no esquecimento? Sabe o que está dizendo o texto bíblico? Ó, exatamente isso. O vivo sabe que vai morrer. O morto não sabe nada. E diz mais, o morto vai ser esquecido. Quer ver? Como o morto é esquecido? Quantos aqui sabem o nome dos 4 avós? Levanta a mão. Dos seus 4 avós. Estão levantando devagarinho, não está que nem pipoca, né? Sobe aqui, vai subindo. Vai estourando os milho. Beleza. Agora, quem não sabe o nome dos 4 avós? Levanta a mão. Olha que coisa triste. Por que eu estou dizendo que é triste? Está vendo? As minhas 2 filhas estão ali, ó. Olha como a Bíblia está dizendo a verdade. Pode ser que os filhos das minhas filhas nem saibam meu nome. Nem saibam quem eu fui. E vai saber quando vai no túmulo, vai, quem que é esse aqui? Ah, esse aqui é teu avô. Ah, é? Vai ser esquecido. Olha que coisa trágica. Nós não lembramos o nome dos nossos avós. Agora, se eu piorar e for para bisavô, aí vai ficar complicado. Porque quantos bisavós nós temos? 8. Quem sabe o nome dos 8 bisavós, levanta a mão. Agora eu quero ver. Alguém levantou a mão lá atrás. A senhora lembra o nome dos 8 bisavós? Não lembro. Ninguém lembra. Se você não fizer uma grande contribuição e seu nome vira nome de rua ou de praça, de resto você vai ser esquecido. Porque de outra forma vão esquecer você. Inevitavelmente. O morto vai ser esquecido, diz o texto bíblico. Vão esquecer você. Eu não quero que você fique depressivo e saia daqui triste. Mas essa é uma realidade que a Bíblia está dizendo. Morto não sabe nada. Ele está sendo esquecido, isso sim. Mas alguns tentam ressuscitar os mortos e fazer com que os mortos falem. E nós sabemos que Jesus falou que o morto está morto, mas a serpente diz que não está morto. Tal como a nuvem se desfaz e passa, diz Jó. Aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Quem desceu não sobe mais. Foi para a sepultura, fica lá. Nunca mais tornará a sua casa. Nem vai vir puxar o pé na cama. Está morto. Não volta mais. Não vem mais. O lugar onde habita o conhecerá jamais. Ele foi embora. Não há interação entre os mortos com os vivos. Vejam só. Olha o que Jesus falou sobre a morte. Vamos ao Evangelho de João, no capítulo 11. O contexto aqui é a morte do amigo de Jesus, chamado Lázaro. E aqui, em João 11, Jesus nos dá algumas dicas do que é exatamente a morte. João capítulo 11, verso 11. Diz aqui Jesus: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, porque para Jesus a morte é como um sono. Vamos ao verso 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir
na ressurreição do último dia. Esse foi o diálogo de Jesus com uma mulher que havia acabado de perder o seu irmão. Agora vejam só, Jesus fala exatamente para ela: Marta, o teu irmão vai reviver. E ela falou assim: eu sei, Jesus, ele vai reviver quando? Ele já está no céu olhando por ela? Não. Ele estava num outro plano astral com seu espírito evoluído? Não. Marta deixou claro: Senhor, eu entendo, eu sei, ele vai ressurgir no dia da ressurreição. Está claro. Esse era o ensino de Jesus. Isso foi o que Jesus deixou claro. A morte é um sono, e como um sono, todos aqueles que estão dormindo vão acordar. Há uma esperança além do túmulo. A morte não é o ponto final, é a vírgula. Mas ao mesmo tempo, no dia da ressurreição, se existem pessoas já no céu ou no inferno, quem é que vai ressuscitar? Vejam só, digamos que exista vida depois da morte. E está aqui o pastor Vinícius. Vem cá, pastor Vinícius. Alguém tem que ser o exemplo. Fica tranquilo. É boa essa ilustração. Eu já coloquei ele em coisas piores. Essa aqui é das melhores. Pastor Vinícius é um homem caráter, íntegro, fiel, reto, honesto, bondoso. Está gostando? É uma pessoa temente a Deus, fiel a Deus. Mas um dia, pastor Vinícius morre. Fica aqui. Não, deixa eu ver onde você vai morrer. Senta aqui na pedrinha aqui. Pastor Vinícius morre. Bom, no nosso contexto aqui, digamos que exista vida depois da morte. O corpo morreu. Agora, se existe alma, a alma dele tem que desencarnar. Se ele é tudo aquilo que eu falei que ele era, para onde ele vai? Para o céu ou para o inferno? Para o céu. Então é para o céu. Como a história é minha, eu vou escolher quem eu vou ser. Eu vou ser Jesus na história. E eu escolhi o personagem melhor. E falei: pastor Vinícius, Vinícius, seja bem-vindo aqui ao céu, que bom que você está aqui, é uma alegria, dá um abraço aqui, seja bem-vindo, a vida eterna para você. Olha só que céu bonito que eu preparei para você, tá vendo? Árvores bonitas, gramado, cavalinhos, água, ninguém usa sapato aqui, não tem IPTU, não tem conta de água, não tem conta de luz. Você pode andar para lá e para cá, não tem que pagar IPVA, tá tudo certo. Não tem taxa de lixo, não tem nada. Não tem nada, não tem CT para você fazer suas irregularidades, que eu sei que você anda fazendo muito. Tá? Então, vira para cá. Então, tá aqui o céu. Fica aqui no céu, sinta-se à vontade no céu. O céu foi preparado para você, porque tem vida depois da morte, e ele, fiel, está lá no céu. Bom, tá ele lá no céu. Agora vejam só. Marta deixou bem claro: Jesus, eu sei, eu entendo o seu ensino. Meu irmão vai ressuscitar no último dia, no dia da tua volta. Agora vejam só. Se já está todo mundo no céu ou no inferno, quem é que vai ressuscitar? Só tem um jeito, só tem uma forma de dar certo. Jesus, no dia da volta, fala assim: atenção, santos do céu, voltem para a terra, todos lá para os túmulos onde vocês estavam. E eu vou voltar com poder, com glória, com majestade, nas nuvens do céu, e eu vou dar ordem e vocês ressuscitam. Aí volta todo mundo para a tumba. Vai lá, volta para a sua tumba ali, ó. Volta para a tumba. Tem até flor já na sua tumba aí. Aí fica aí na tumba. Aí volta, todos os mortos voltam para a tumba. Aí Jesus volta. Aí Jesus vem. Aí lá do céu ele dá ordem aos fiéis que ressuscitem. Ressuscita, fiel. E ele ressuscita e faz cara de paisagem, de alegria, como se fosse uma grande surpresa para ele, porque ele estava no céu há 5 minutos atrás. Aí ele ressuscita feliz e volta, e Jesus faz uma encenação: oh, bem-vindos aqui, e vai, e põe todo mundo para dentro do céu de novo.
Se Jesus já levou as pessoas para o céu, não tem ninguém para ressuscitar. O ensino bíblico é claro. Mas vejam, a serpente está falando alto e está enganando pessoas. Olha, eu estou falando isso para vocês, abrindo meu coração. Por favor, não fiquem bravos comigo. Porque outro dia uma menina ficou brava comigo. E ela lá na igreja de Tremembé falou assim: pastor, eu acreditava que a minha avó estava no céu. E eu falei assim: me desculpa, mas eu não posso continuar contribuindo com o seu engano. Eu estou falando o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala. O ensino bíblico tem que ser a resposta. Como eu falei para vocês, não são os mortos que dizem onde eles estão. Não são as cartas, não são as conchas, não é a mão. Não são os espíritos que falam da sua evolução espiritual ou sua regressão espiritual. A resposta, quem pode dar é aquele que esteve morto e reviveu, Jesus. Ele sabe o que é. Ele mostrou o caminho, ele conhece o caminho. E a solução para o problema da morte não é desencarnação. A solução para o problema da morte não é vida no paraíso. Mas a solução para o problema da morte é a volta do Senhor Jesus, é ressurreição. Obrigado, pastor Vinícius, por sua contribuição. É exatamente isso que Jesus está alertando, nos mostrando o que de fato é a morte. E quando nós olhamos a história, no passado, no começo da tradição cristã, sempre foi comum os cristãos se sepultarem uns perto dos outros. Esse cemitério que você está vendo aí é o cemitério que fica na Fazenda Passos, na cidade de Rolante. Lá tem a igreja adventista, do lado tem o museu, porque daquela igreja saíram os pioneiros que formaram boa parte das igrejas adventistas no Brasil, foram os primeiros a entrarem no trabalho ministerial. E nesse cemitério, vocês percebem que todos os túmulos estão virados para o mesmo lado. Eles estão todos voltados para Orion, porque é de lá que o Senhor Jesus vai voltar. Os cristãos na história se sepultavam uns ao lado dos outros, porque eles tinham a esperança de ressuscitarem e se reverem rápido na ressurreição. Exatamente o que acontece nesse cemitério, onde está sepultado o primeiro pastor adventista brasileiro, José Amador dos Reis. Esse é o túmulo dele. Voltado para Orion, ao lado de outros túmulos, de pessoas que aguardam a volta do Senhor Jesus, que esperam Jesus voltar. Vamos a 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 a 18. Ou melhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 e 18. Diz a Bíblia: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Em outras palavras, aqueles que estão mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O consolo é a ressurreição. O consolo é a promessa de Jesus. O consolo é que o que ele falou que ia fazer, ele vai fazer. E na volta de Jesus, como era no começo, voltará
a ser no fim. Como foi o mundo quando Deus criou, antes do pecado? O mundo voltará a ser no tempo do fim. Esta nova terra que Jesus promete nos dar quando Ele voltar, quando for ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ela terá 3 importantes e significativas mudanças. Primeira, mudança no mundo natural. Olhe para a natureza. Olhe para a forma como o mundo está hoje. De vez em quando eu gosto de ver aqueles programas de animais e que tem aquelas escapadas. Estão as zebrinhas lá comendo, tranquila, bebendo água. E de repente no meio da vegetação aparece o leão, ou melhor, a leoa. E ela aparece assim, abaixa. E ela vai andando devagarinho, devagarinho. E eu fico na expectativa vendo aquela cena. E de repente a leoa sai em disparada em cima das zebrinhas. E as coitadinhas das zebrinhas saem correndo, sem saber para onde ir, sem saber como fugir. E toda vez que eu vejo isso, eu torço para a zebra. Eu torço mesmo. Vai zebra, corre zebra, vai para o lado de lá, zebra. E a zebra vai correndo, mas chega uma hora que a zebra não consegue. Ou uma zebra está passando ali do outro lado e a leoa vira e bum, derruba. Aí quando derrubou, acabou a vida da zebra. E aí os leões vão lá e comem, enchem a barriga, o estômago e ficam tudo deitados depois de pata para cima. Vão lá se refestelando na refeição que tiveram. Olha que coisa terrível. Eu torço para a zebra, mas ao mesmo tempo, se o leão não fizer aquilo, é ele que morre. Marca do pecado. Onde um animal, para sobreviver, tem que matar o outro. Deus fará mudanças no mundo natural. Um animal não vai precisar mais matar o outro para sobreviver. Como era no começo, os animais eram mansos, não brigavam e nem se matavam. Voltará a ser no fim. As tempestades, os terremotos, que toda semana nós estamos agora nos acostumando a ouvir. E não é terremoto pequeno, é tudo 7 graus, 6,5, 7,7. Não são pequenos tremores. São terremotos violentos. Alguns estudiosos falam de um terremoto chamado Big One, que será um grande terremoto, que pode acontecer em pouco tempo e que esse terremoto acabará com a vida humana na Terra. Porque será um tremor como nunca houve antes. Esse tremor acontecerá, adivinha em qual continente? O americano. E segundo alguns estudiosos, o terremoto dessa semana do México, 7,7, já é um anúncio do Big One que está por vir. As mudanças acontecerão no mundo natural. As mudanças acontecerão na natureza humana, na nossa natureza, na minha, na sua natureza. Essa natureza terrível que nós temos, que nos leva a fazer aquilo que é errado de uma forma tão simples e fácil. E fazer o certo se torna difícil e complicado. O que é pior, fazer o errado é legal e fazer o certo é careta, retrógrado, quadrado, tacanho, para não dizer até tolo para alguns. Deus vai mudar essa natureza humana que nós temos. A natureza será transformada como um todo. Haverá mudança no mundo político.
onde cada um preocupa-se consigo mesmo. Os interesses são sempre em conseguir mais em cima de alguém. Como enriquecer, como tirar vantagem, como é que eu posso tirar benefícios para mim mesmo. Esse é o mundo no qual vivemos e que Deus vai transformar também. E haverá mudanças no mundo religioso, onde todos adorarão o único Deus, o mesmo Deus, da mesma forma, da mesma maneira. Todos estarão sobre a mesma ordem religiosa. Contemplarão o Senhor, conversarão face a face com Jesus e dele ouvirão as instruções, as informações para a sua vida. Diante dessas mudanças, eu acredito que falta pouco tempo para que isso aconteça. Nós já estamos quase no fim, quase. E Jesus, ele ofereceu sua vida. Ele morreu no seu lugar para que você tivesse vida eterna. Hoje, o que Jesus espera é a entrega do seu coração, é a entrega da sua vida. Veja este vídeo e é exatamente o que está acontecendo comigo e com você hoje.
essa é exatamente a nossa história. O mal veio para te destruir, mas Jesus Cristo é maior. Ele luta por você, Ele vence por você. Enquanto você por você mesmo seria derrotado, Jesus é aquele urso maior que entra na história e diz: com ele não. Esse aqui não. Esse é meu. Nesse você não mexe. Esse você não coloca a mão. E foi exatamente isso que Deus disse para Daniele. Daniele teve na sua irmã Priscila o grande exemplo para a decisão que hoje ela toma diante do Senhor. Amigos foram importantes e o seu noivo Bruno foi quem lhe deu estudos bíblicos, quem abriu seus olhos à verdade, quem lhe mostrou qual era o caminho. Eu conversava com a Priscila, a irmã da Daniele, no começo. Ela falou assim: pastor, hoje eu estou muito feliz, porque quando eu conheci a verdade, quando os meus olhos se abriram para o Senhor Jesus, o meu sonho é que essas verdades também alcançassem a minha família. E ela disse: mas até hoje, pastor, eu era sozinha, mas hoje eu tenho a minha irmã ao meu lado, a Daniele. Ela também hoje dá esse passo importante diante do Senhor Jesus. Hoje ela se coloca diante dele para receber de Jesus uma nova vida. Aquele Jesus que se levanta e coloca como o seu intercessor, o seu protetor. Você não precisa ter medo da morte, porque Jesus é aquele ursão grandão. Você não precisa ter medo de nada, porque Jesus está com você. Ele vai te defender. E não há ninguém, nada que possa tentar contra a sua vida quando Jesus está do seu lado. E foi o que Paulo falou: se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? É para aquele ursinho. Se aquele ursão é por mim, que animal será contra mim? Nenhum. Por quê? Aquela onça, quando viu o ursão, ela foi embora, porque ela não podia contra aquele grande urso. O filhotinho era fácil, e nós somos esse filhotinho fácil, mas há um ursão maior, Deus que vai por você, o Deus que alcançou a Daniele, o Deus que vai por você, Daniele, Deus que olha por você. Eu sei que é um momento feliz hoje da sua vida, um momento marcante, um momento único talvez, que é o batismo, o novo nascimento, a nova vida que Jesus te dá. Daniele, parabéns pela sua decisão. Se os nossos olhos fossem abertos, não só veríamos as pessoas que estão aqui, mas anjos no céu que comemoram a sua decisão, que comemoram o seu batismo, que comemoram a sua entrega. Eu quero fazer um convite. Onde é que está a família da Daniele? Fique em pé onde vocês estão para assistirem o batismo dela. Aqui está a família. Aí estão seus pais, está o noivo. Quem mais está da família? Amigos, tios que vieram para ver o seu novo nascimento, que vieram acompanhar um milagre que é o milagre do nascer para uma nova vida. Daniele, a sua família é importante, bonita, grande, uma boa representação aqui hoje, mas a partir desse instante a sua família aumenta, cresce. Você vai fazer parte de uma família muito grande e que cresce a cada dia
ao redor do mundo, que é a família de Cristo, que é a família de Deus. Eu queria perguntar para a igreja aqui presente, quantos gostariam de manifestar a sua gratidão, a sua alegria, porque a Daniele nesta noite pode ser recebida como a nossa irmã mais nova, por meio da fé em Jesus, por meio da nova criatura que ela já é, através do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Quantos estão felizes por receber a Daniele como o nosso membro mais novo? Olha, Daniele, só aqui você tem uma família enorme que se soma à sua família de sangue. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você nasceu, você não pôde escolher seus pais, não pôde escolher sua irmã, não pôde escolher a cor dos seus olhos, do seu cabelo. Mas quando você cresceu, Jesus deu a você a oportunidade de escolher o seu pai, os seus irmãos. Jesus deu a você a oportunidade de nascer de novo. Porque se você escolhesse ou nascesse apenas dos seus pais, você nasceria para morrer. Mas escolhendo nascer de Cristo e do Espírito Santo, você nasce para a vida eterna. Deus te abençoe, porque esta é a escolha mais sábia que uma pessoa pode fazer. Não vai viver apenas 100 anos, mas vai viver eternamente uma vida plena, uma vida feliz, que é a vida que Jesus está acabando de lhe entregar neste momento. Que você possa nascer e viver para Ele, com muita alegria, com muito prazer, até que Ele convide você para entrar e fazer parte da grande multidão que vai viver a eternidade no reino do céu. Deus te abençoe. Eu sei, Daniele, que Jesus já encontrou um lugar no seu coração, que você já o recebeu como aquele que salva, como aquele que doa a vida e como aquele que perdoa. Uma vez que você recebeu Jesus assim, e eu cumpro então a ordem dele e a sua vontade, e a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tudo novo. Deus te abençoe. Esse é o milagre do novo nascimento. O milagre da nova vida. Esse é o milagre que Deus espera para você também. Nós já estamos quase chegando no fim. Mas eu quero, hoje à noite, fazer um convite completamente diferente do convite que eu tenho feito nas outras noites. O convite é simples. Mas esse convite hoje depende mais de você do que de mim. E quando eu falo você, você que já é membro batizado da igreja. Você que um dia já se batizou. Hoje, quem vai fazer o apelo? Quem vai fazer o convite não sou eu. Hoje o Espírito Santo vai usar você. Você que trouxe um amigo, um parente aqui à igreja hoje. Eu quero que você agora, em nome de Jesus, pegue esse seu amigo, esse seu parente, nas mãos dele e traga ele aqui para frente. Você vem junto com ele. Não é para você vir sozinho. Tem você um amigo, um parente aí, pega na mão dessa pessoa agora, levanta e vem junto com ela aqui para frente. Vem cá, venha para frente. Traz essa pessoa aqui. Não é para ninguém vir sozinho. Agora assim, pastor, eu estou aqui sozinho, eu não tenho nenhum amigo, nenhum parente que já é membro da igreja. Vem sozinho então. Vem sozinho, que alguém vai vir aqui te abraçar. Pastor Vinícius, pastor Gideão está aqui para lhe abraçar. Professor Li vai abraçá-lo.
Mas traga esse seu amigo, traz ele pela mão, e veja que o apelo ainda não aconteceu, vai acontecer daqui a pouco. Vai se preparando, porque vai chegar o momento do apelo, vai chegar a hora do apelo. Traz esse seu amigo aqui para frente, pega na mão dessa pessoa e vem com ela aqui, porque eu quero orar por essa pessoa, quero orar por essa vida, por esta decisão, talvez que já aconteceu, ou para alguns ainda não aconteceu, ou está em processo de acontecer, mas vem aqui para frente. Traga esse seu familiar aqui para frente, venha com ele aqui. Há lugar, há espaço para todo mundo. Dos que já estão aqui, está todo mundo abraçado? Não é para ninguém não estar abraçado. Mas as pessoas que estão vindo, venham, há espaço, há lugar para todo mundo, vem aqui. Presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. Você que já é membro da igreja, olha bem nos meus olhos agora. Presta atenção no que eu vou dizer. Não me apareça no céu sem essa pessoa que você está abraçando agora. Sabe o que significa isso? Ore por ela, chore com ela, telefone, visite, vá na casa, ensine a Bíblia, compra a lição, vai fazer o culto, vai buscar, traz aqui, leva para casa. E sabe quem está pedindo isso para você? Não, pense que sou eu, não. Certa vez o Senhor Jesus contou uma parábola, chamada a parábola do bom samaritano. Quem é o bom samaritano da parábola? Jesus. Ele é o que pega as pessoas e leva à hospedaria. E onde é a hospedaria? A igreja. Você está aqui hoje porque Deus te trouxe. Não é porque seu amigo lhe convidou, não. Não é porque o tema 2012 chamou sua atenção. Você está aqui porque Deus te trouxe. Ele te conduziu. Ele é o bom samaritano que te trouxe aqui à hospedaria, que é a igreja. E na parábola, o bom samaritano diz ao hospedeiro: cuida dele para mim. E hoje, Jesus olha para você, que um dia já entregou sua vida ao Senhor. Você que já foi batizado, diz assim: agora você é o hospedeiro. Cuida desta pessoa para mim. E disse o bom samaritano: quando eu voltar, eu te pago. E diz Jesus a você hoje: cuida para mim, quando eu voltar, eu te pago. Eu te pago, eu te pago, eu te recompenso. Sabendo disso, nós vamos ouvir uma música agora. E durante essa música, aí vai acontecer o apelo. Olha para esta pessoa que você está abraçando. Pode ficar de frente para ela, nos olhos. E diz para ela, fala para ela o que você deseja para a vida dela. Abre o seu coração, faz um apelo, peça a ela para entregar o coração ao Senhor Jesus, aquele ursão maior que olha por nós, que zela por você, que vela por você. Ouça essa música, enquanto Deus vai usar teu amigo, teu parente, para falar o seu coração. Eu só tenho um pedido, eu só tenho uma oração. Quando estou em tua presença, meu Senhor, não importa em que lugar de tua